Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Empoderação. Hoje é um dia muito importante para o nosso podcast. Eu sou a Gabriela Hilário, sou jornalista, sou também assessora de comunicação, com pós-graduação em marketing, em SD e o mais importante, eu sou mãe da Isis e tutora do Cãozinho Júnior. E sabe por que é um dia importante hoje para o Empoderação? Completa um ano. Isso. Em 2024, em abril do ano passado, a gente começou com esse projeto, tanto nas plataformas digitais quanto na Rádio Band FM de Campos, com um objetivo muito claro de dar espaço para que mulheres negras potentes pudessem não só falar sobre si, sobre a causa, sobre a luta, mas principalmente sobre transformação. E é esse o propósito que nos move desde então. A gente está aqui, hoje temos convidadas especialíssimas aqui com a gente, e de lá para cá, desde 2024, o Empoderação já entrevistou 43 mulheres. São doutoras, doutorandas, mestres, especialistas, gestoras, advogadas, arquitetas, enfim, os mais diferenciados formatos, nas mais diferentes qualificações. Tudo isso para quê? Para elas contarem a história delas, como elas transformam, como elas mudam o mundo e, principalmente, como elas abrem caminhos para outras mulheres. Gente, isso é incrível, isso é muito forte, muito potente. E justamente por isso, o Empoderação, a gente pode dizer que ele é mais do que um podcast, ele é mais do que um programa de rádio. Ele é um manifesto. Um manifesto pela visibilidade, um manifesto para ocupar espaços, que as mulheres pretas possam ser ouvidas, porque nós temos muito o que falar. E é muita história. E a nossa ancestralidade é tudo história e é tudo concreto para hoje, para agora. E sabe o que acontece nesse um ano? A gente está inovando e eu convido você para vir comigo. O Empoderação agora é um videocast. Vem comigo para você que já segue juntinho com a gente e você que está chegando agora, vem pro Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para esse episódio de estreia, eu tenho duas convidadas que elas retratam exatamente a proposta do Empoderação. São mulheres bem-sucedidas, mulheres determinadas e mulheres que lutam, que pensam em si, obviamente, enquanto mulheres empoderadas, mas também no próximo. Vou apresentar para vocês as convidadas, hein? Tenho aqui Jurema Batista, uma referência na política, na luta pelos direitos das mulheres negras, do povo preto. Uma história assim, que inspira gerações. Foi 3 vezes vereadora e a primeira deputada estadual eleita negra aqui no nosso estado. Jurema, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina como recusar um convite desse de um ano de história. Tá fazendo história, né? Estamos. Eu sempre acho que todo dia, quando a gente levanta, estamos fazendo um capítulo da nossa história. Então, Empoderação, um ano, são muitas 24 horas de construção de história. Então, eu sou muito feliz e agradecida de estar nesse espaço com você hoje, ok? A felicidade certamente é minha, claro, e também de quem está nos acompanhando. Tem aqui também a Amanda Carolino, advogada, mestre em administração pública, coordenadora da Comissão de Combate ao Racismo Estrutural e Institucional lá da PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, aqui do Rio de Janeiro. E ela também é agora presidente da Asproerge, que é a Associação dos Servidores da PGE. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. É um prazer enorme estar sendo aqui, participando desse um ano de podcast. Agora, videocast. Eu já tive a oportunidade de participar uma outra vez. Exato. No começo. E aí, fico muito feliz de retornar e ver que vocês ganharam prêmios, que vocês estão caminhando. Então, assim, é muito importante a gente estar junto e aquilombar e falar das nossas histórias, das nossas vivências. É isso, essa é a nossa proposta. Mas eu já fiz uma apresentação formal de vocês aqui, para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. Mas agora eu queria que vocês se apresentassem, que vocês se definissem. E eu começo com a Jurema, que é mãe da Viviane, da Dandara e da Nianui. Isso, Exato? exatamente. Então, quem é Jurema Batista? Olha, Jurema Batista é uma mulher nascida e criada na comunidade do Morro do Andaraí,
e que sempre sonhei muito. Sou filha de empregada doméstica. Minha mãe, por ter sido doméstica há muito tempo, ela tinha muito medo que eu viesse, né, a também ser empregada doméstica. Então, para você ter uma ideia, eu não... Agora tenho até feito algumas coisas, mas a minha mãe não me deixava fazer nada em casa. Era só trabalhar. Ela falava, eu trabalho para colocar comida em casa. E você vai estudar. E foi isso, né? Eu queria ser professora, sou professora, depois me formei na universidade, fiz literatura brasileira, né? E depois, né, militando, eu me tornei presidente da Associação de Moradores da minha comunidade. Aí depois eu fui eleita 3 vezes vereadora, como você falou, deputada estadual, né? A primeira mulher negra deputada estadual, o que me levou a ser indicada para o Nobel da Paz. Né? Eu vi isso. Não ganhei, Parabéns. mas só ser indicada, Parabéns. né? Parabéns, Só ser Jurema. indicada, imagina, né? Por toda, exatamente pela história da minha defesa da questão da igualdade racial. Me levou essa indicação, né, lá na Suíça, fui indicada, foram 1.000 mulheres que foram indicadas. Eu fui uma dessas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, é isso, né? Então, eu sou uma pessoa que luto 24 horas. Eu vejo... O pessoal até brinca assim, Jurema vê racismo em tudo. Falou, eu tenho que ver, porque ele existe. Se ele não existisse, eu não teria que ver. Né? Mas como eu tenho consciência racial, eu queria dizer que nem sempre foi assim, né? Eu também fui uma pessoa que bebi no mito da democracia racial, na década de 80, a gente tinha um mito da democracia racial muito fundamentado no Brasil, de que aqui não tinha racismo. Que o racismo havia nos Estados Unidos, né, na África do Sul, mas nós não éramos racistas. O povo brasileiro gostava de preto, né? Aí eu até consigo falar muito sobre isso, eu sempre falo, gostava. A tal da cidadania lúdica, né? Para você dançar, para você cozinhar, para você... Ficar ali no espaço da casa, cuidando da família dos brancos, entretenimento, né? Para alegrar a casa grande. Exatamente. Né? E aí eu falei, não vou não, minha mãe não deixou e eu não vou deixar minhas filhas também. Então, é isso. Essa é a Jurema Batista. Que bom, Jurema. Que bom, história impressionante. Vamos conhecer mais de você, hein? Sim. Agora, Amanda Carolino, mãe da Gabriela e mãe da Laura. Como você se define? Como você é? Quem é a Amanda na luta antirracista? Então, Gabi, eu costumo dizer que eu sou uma menina do interior que saiu de Cachoeiro de Itapemirim, cidade de Roberto Carlos, Rubem Braga e Amanda Carolino. Então, vim pro Todos ali. Todos no mesmo patamar, não tem diferença. Ainda tem Luiz Del Fuego, também é de lá, de Cachoeiro de Itapemirim. Então, são muitos talentos. E eu me lembro quando eu era criança, eu falava, eu não quero ficar aqui porque eu não caibo nessa cidade. Eu sou muito mais que isso, eu quero ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim. Eu quero ir para um lugar onde eu possa transformar vidas ou transformar a minha vida. Vim para o Rio de Janeiro, cursei Direito na UFRJ, fiz concurso público, estou na Procuradoria desde 2006 e estou caminhando dentro da instituição e agora um pouco para fora da instituição, ocupando espaços. E super feliz de ver que a gente está aqui junto para falar de ocupação de espaços. Estamos com ancestralidade aqui, né? Grande a gente tem sempre que lembrar da nossa ancestralidade. Então, eu sou essa pessoa. Eu sou advogada, um pouco artista, um pouco arquiteta. Decoradora, de entretenimento. Eu sou essa pessoa. Tá ótimo, Amanda. Agora, Jurema, Amanda, olhando assim para a trajetória de vocês, né? Eu queria que vocês me dissessem o que ao longo desses anos avançou. E aí eu começo com a Jurema, que tem aí uma história muito maior, por enquanto, que a da Amanda. A Amanda tá começando agora, já teve muitas conquistas, né? É isso, olhando a ancestralidade. Jurema, quais foram os avanços assim que a gente teve ao longo desses anos? Principalmente na política, você que tá ali nesse dia a dia. Olha, exatamente quando eu falo que a gente teve que derrubar o tal do mito da democracia racial, eu me lembro que um dia eu estava panfletando, o 20 de novembro ainda não era oficial, a gente estava panfletando na Central do Brasil, aí chegou uma moça, assim, uma negona, assim, sabe? Bem negona mesmo, como eu, e falou assim para mim, para de maluquice, vai procurar uma roupa para lavar, por que você está fazendo isso? Eu falei, porque no Brasil existe que racismo, o quê?
E ela, assim, então, de lá para cá, muita coisa andou. Por que eu digo que andou? Quando a gente derrubou o mito da democracia racial, a gente conseguiu arrumar um lugar de fala para nós. Aqui é um lugar de fala. E isso só foi conquistado porque antes de nós, pessoas lutaram. Teve Frente Negra Brasileira, né? Que foi um momento muito, muito importante. E de lá para cá a gente teve muitas coisas, né? Tem Lélia Gonzalez, 90 anos agora de Lélia Gonzalez. Amanhã, inclusive, estou indo para Porto Alegre para falar sobre Lélia Gonzalez. E a gente teve um movimento MNU, a criação do MNU, foram todos movimentos que, inclusive, ultrapassaram a ditadura militar e conseguiram levar para a cabeça da população que no Brasil existia racismo. E por que a gente conseguiu isso, essa derrubada? A gente conseguiu uma coisa que é preciosa para nós, que é a questão das cotas. As cotas na universidade é uma conquista, sabe, que a gente nunca pode esquecer daquele momento, como foi difícil. Eu era deputada estadual e dei parecer na comissão, né, para que as cotas continuassem. Então, a gente teve as cotas. E, a partir das cotas da universidade, a gente abriu o leque para tudo, para televisão. A minha amiga aqui está dizendo que ela gosta, né, dessa área de arte. Então, hoje, né, a gente acabou de ter 3 novelas agora numa rede principal, 3 protagonistas negras. Isso não é de graça. Né? A atriz principal da atual novela tem falado muito sobre isso. Como foi difícil ter visto na televisão o tempo todo negro só como mucama, negro só como empregada, sem família, não tinha família, os negros. Hoje isso hoje é impensável que você tenha hoje um meio de comunicação que não tenha negro. Né? Então, isso foi a discussão das cotas. O mercado de trabalho, o governo federal tem cotas, o nosso governo municipal aqui tem cotas, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que a gente conquistou enquanto movimento negro. Então, assim, o Brasil de 2025 não é igual ao Brasil de 70, de 80, de 90. É outra cara que o Brasil tem. Que a gente ainda precisa melhorar. Não, mas eu vou chegar lá. Exatamente. Não, ainda falta muito. Ainda falta muito, muito, muito mesmo. Mas quando você olha pra trás, dá uma alegria, uma felicidade de saber tipo tudo assim, que você poxa, fez. que bom que eu tô viva pra ver isso. Né? E depois eu vou continuar falando um pouco do parlamento, da nossa representatividade política, né? Mas para daqui a pouco. Não, mas é isso. Aqui a gente está numa mesa com uma jornalista negra, uma advogada negra. Né? Temos você que tem toda essa história política de luta. Então, quando que lá atrás podia se pensar isso, né? Não era não era trivial, não era tão simples, né, Amanda? E ela falou da questão das cotas, você também aborda muito esse tema, né? Eu queria que você falasse um pouco do que você identifica aí ao longo desses anos, do que mudou e principalmente como é hoje, quais são as lutas de hoje. Assim, puxando um gancho aqui do que a Jurema falou, desse tempo pra cá, né? E aí eu tenho um tempo mais curto que o dela. Mas mesmo assim, eu acho que quando eu comecei, primeiro eu tive que começar com uma consciência racial, né? Um letramento racial, porque como diz Neuza Santos Souza, a gente se torna negro. Exato. E a gente se torna negro porque ser negro é doloroso no Brasil. Sim, muito. Então a gente tem que se conscientizar da nossa negritude, embora o nosso corpo seja político. A gente não tem como negar, né? A nossa cor chega primeiro do que nós nos ambientes. Mas, assim, eu acho que a partir desse trabalho do movimento negro, de todos os movimentos que vieram, de letramento racial, e que a gente ainda tem muito a avançar, a gente começou a discutir outras políticas. E aí, quando você estava falando, antes mesmo de você falar da política de cotas, eu pensei nela, porque ela é a chave de virada da população negra. Perfeito. E quando eu fiz a minha dissertação no mestrado, que eu fiz na FGV, e estudei os 10 anos de aplicação da lei de cotas no sistema de justiça do Rio de Janeiro. E aí, 4 instituições, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procuradoria e Defensoria. Então, qual foi o impacto das cotas nesses lugares? E assim, um dos efeitos da cota foi exatamente a discussão. As cotas universitárias, elas tiveram uma discussão muito grande. Exato. Porque, embora não fossem as primeiras, porque a gente tinha cota do boi, a gente teve cota para militar,
nunca foi tão questionado como foram as cotas raciais. Até hoje, né? A gente está aí discutindo agora, em vez de discutir monitoramento e melhoria na política, a gente está discutindo se mantém ou não, quer dizer, brigando para manter um sistema de cotas que tem 10 anos, 11 anos, para combater quase 400 anos de escravidão. Então, assim, não é nem justo, né? Não é nem justo. Então, eu acho que a política de cotas, realmente, ela é uma chave de virada para todo mundo, inclusive para o povo negro, né? E aí, engraçado, porque a partir disso, começou a ter o movimento do branco que é negro, né? Sim. O branco que é negro. Por quê? Porque a partir dali a gente passou a ter direitos. Enquanto era só difícil... A exercermos nossos direitos, né? Exatamente. Enquanto era só difícil, a gente não sofria esse fenômeno. Agora a gente tem o branco que quer ser negro, né? Sim. Então, assim... mas a gente, através da nossa conscientização, eu vejo algumas mudanças nesse período, até nesse curto período de tempo. E eu acho, assim, que daqui para frente a gente tem que trabalhar muito o letramento racial, sobretudo dos negros, e o aquilombamento, assim. A gente precisa andar junto, porque as lutas coletivas são mais fortes. Exatamente, exatamente. Eu queria, Amanda, dentro dessa proposta, né, de letramento racial, de aquilombamento, nesse período, né, você fez esse recorte de 10 anos, o que ainda não mudou? O que ainda continua a mesma coisa, assim, em relação à política, ao papel do negro? Você acha que você não enxerga isso? Eu tenho uma resposta pronta. Pronta? Assim, uma resposta imediata. O que não mudou, que eu vejo, é a resistência. A resistência dos brancos. Dos brancos. A resistência dos brancos em relação ao reconhecimento do direito dos negros. E, principalmente, da necessidade de políticas afirmativas que coloquem os negros, pelo menos, no mesmo patamar, né? No patamar de igualdade com os brancos. Ou que as políticas afirmativas que reparem as distorções históricas que o povo negro sofreu ao longo da construção do Brasil. Então, assim, toda política de cotas raciais que a gente leva para uma instituição, ela sofre resistência. Até porque quem tá com a caneta na mão é branco. Sim. Então, você tem que levar e você tem que convencer aquela pessoa branca que existe racismo, né? E ainda tem pessoas que discutem que não existe raça, somos todos raça humana. E aí pegam algumas discussões e transformam, né? Porque o racismo, ele se reinventa todos os dias. Sim. E ele dá um jeito de manter o pacto da branquitude e os privilégios. Então, você tem que furar uma bolha muito grande. E essa é a importância da gente estar ocupando os espaços e a gente ter a caneta na mão e ter uma visão racial em todas as nossas ações. Então, é importante que a gente esteja nesse espaço, mas é importante que estejamos com o letramento racial. Você está falando de camadas, assim, né, dessa bolha, falando das cotas, né, depois que conseguimos as cotas, que aí com muita dificuldade que os negros acessaram o ensino superior, ainda tinha o desafio de conseguirem se manter, né, porque a gente precisa trabalhar para ajudar no sustento de casa, né, muitas famílias brasileiras são assim, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, mas aí teve uma outra questão, começaram a desqualificar o profissional que era oriundo dessas cotas, sendo que, comparando lá enquanto estudante ainda, as pesquisas indicavam que o rendimento dessas pessoas pretas era muito superior às pessoas brancas, né? Então, e ainda teve esse questionamento da capacidade. Jurema, você que tem uma trajetória, uma história mesmo relacionada a isso, como você enxerga, assim, essa questão de ter essa desumanização do preto? Porque quando você tira a capacidade dele de ser pessoa, de ser um profissional qualificado tanto quanto o outro, e que os pretos precisam se dedicar muito mais, inclusive, para conseguir, às vezes, chegar no mesmo lugar, porque o ponto de partida não é o mesmo, né? Como que você enxerga essa questão? É uma coisa que, no momento que a gente discutia a cota, eu ficava muito indignada, sabe? Eu me lembro que eu pegava o microfone na Câmara, depois na LERJ, e assim, muita indignação. Por quê? Exatamente. Quando eles viram que não conseguiram barrar as cotas, começaram a desqualificar. Mas eu vou me consultar com o médico que passou por cotas, né? Tipo assim, né? Não é a mesma coisa quando o certificado da universidade é igual pro preto e pro branco. Então, outra coisa que eles escondiam é que tinha uma nota de corte.
tinha uma nota de corte que dizia o seguinte: você teria que passar, você não ganhou a vaga. Você teria que passar na universidade para poder, né, se formar. E outra coisa, para se formar, você teve que fazer as mesmas matérias que as pessoas que não eram cotistas faziam, para passar na universidade. Então, assim, foi uma coisa muito dolorida para quem estava de frente, como foi o meu caso. Sim. Aí outra coisa, né? Assim, a coisa que eles sempre diziam, eles querem as nossas vagas. Era uma coisa, assim, dolorido. Tipo assim, era deles, aquela reserva de vaga, como já não era da questão do boi, mas tipo assim, eu passava na universidade da UERJ e tinha só carrão. Só tinha carrão. Eu cheguei na UFRJ e eu fiquei chocada, porque eu vim lá do interior. Sim. Aí falei, vou estudar numa universidade pública, Sim. né? Então, uma escola pública na minha cabeça. Mas... E é todo mundo de carro. Claro, porque o que Todo mundo com dinheiro, todo mundo endinheirado. Exatamente. Uma coisa que eu falava muito é o seguinte, para passar para a universidade pública, eles tinham que estudar nos cursos muito caros, que preparavam. Tipo, naquela época, tinha curso de R$3.000, que deve estar 5, 6 agora, para passar para a universidade pública. E aí veio... O preto era só no talento, era só estudando. Aí eu falava, gente, é perverso, é assim, posicionamento perverso. Tipo, esse lugar é meu. E a gente, para desconstruir isso, para dizer que a universidade é pública, ela não é gratuita, ela é pública, porque ela é paga com dinheiro da população, inclusive do seu Joãozinho, que compra uma caixa de fósforo que paga R$1, mas o ICMS é descontado. Então, é dinheiro de impostos públicos. Então, como é que a universidade era deles? E a briga foi feia. Porque eles pareciam na televisão chorosos, nossa vaga. E até hoje, agora mesmo nós tivemos um caso da Bahia, que uma professora passou na Universidade da Bahia, na Universidade de Negros lá, né? Eu acompanhei esse caso. Né? E aí uma pessoa entrou com ação e ela ficou um tempo afastada. Agora há pouco tempo que deram a vaga para ela, devolveram a vaga para ela. Mas foi da justiça, porque uma mulher branca entrou na justiça porque disse que o direito era dela e não da outra, negra. Né? Então, assim, é uma briga que sempre eles vão falar isso, sempre vão tentar nos desqualificar, né? Que é para exatamente garantir, né, os seus projetos que não nos cabe. No projeto dessa branquitude, não nos cabe. E é bom que a gente saiba disso. Com o letramento racial, a gente vai chegar nesse lugar, ó. Eles querem na cozinha da casa deles. Até tocando um pandeiro para eles, que eu adoro, tá? Mas daí, a frequentar a casa... Sentar à mesa. Aí já é outro patamar. Eu estudei em escola particular, né? Mas isso porque eu ganhei uma bolsa de 100%, porque eu fazia um pré-vestibular comunitário para negros e carentes. Sim. Isso bem antes das cotas. Isso. Bem antes das cotas. Então, assim, eu morei um tempo lá no alojamento da UFRJ, eu era agregada lá. E foi a coisa mais linda, mais incrível, porque... muitos dos alunos lá de Petrópolis, que eu estudei em Petrópolis, muitos alunos do pré-vestibular de Petrópolis conseguiram entrar na primeira turma de cotas da UERJ. Sim. Então, assim, era uma euforia, era uma alegria. Imagino, gente tá ali. Eu ia pra faculdade particular, mas ia aquele grupo todo pra UERJ. Meu marido mesmo, né, é cotista da UERJ, com muito orgulho, assim, ele ama. Mas é isso, e não é fácil, porque pra entrar é complicado, porque a gente não tem o mesmo ponto de partida. Pra entrar não é fácil, então é um pré-vestibular, você tem que trabalhar, e aí você estuda à noite, de madrugada, estuda no fim de semana, era o meu caso e o caso de muitas outras pessoas, e aí você tem que continuar trabalhando porque você precisa ter renda. Sim. É muita luta, é muito difícil. Muito difícil, não é fácil. E aí eles falam que a gente queria estar ali numa situação, sabe, que não era legal, porque eles estudaram. Porque eles vieram de uma classe empoderada por conta do racismo, por conta da escravidão. Foram 300 anos, sabe, de escravidão nesse país. Então a gente está 300 anos atrás deles. Tem que ter no mínimo 300 anos de cota, no mínimo, né? 300 anos de cota pra gente... Um dia não dá nem para chegar perto, né? Exatamente. Porque é esse pessoal que tem aí muitas terras, muito boi, muita empresa...
É o tal do racismo estrutural. O racismo nesse país foi estruturado em cima da escravidão. Daí, essa coisa deles não quererem nos aceitar. A gente que era mão de obra escrava, agora quer sentar com o filho deles... alguma coisa? Quer sentar com o filho deles na universidade? Eles não gostam disso. Mas olha, a gente chegou perto da pandemia, 2020, com paridade ou um pouco mais de negro nas universidades. Assim, as cotas universitárias são um sucesso. É sucesso. Mas a gente não obteve o mesmo sucesso nas cotas dos concursos públicos. Então, assim, a gente não chega a atingir os 20% previstos na lei de cotas dos concursos públicos. E aí um dia, e eu milito muito sobre isso, sobre essa política, e a necessidade de acoplar outras políticas a essa, né, para poder ter eficácia. E aí um dia alguém me perguntou assim, olha, mas se já tem cota nas universidades e a pessoa sai da UERJ, por que precisa de cota nos concursos públicos? Né? Porque afinal de contas saiu todo mundo da UERJ. Eu falei, não, porque... a gente não consegue, nem colocando as pessoas na UERJ, a gente consegue tirar ou zerar as distorções de vida que tem das pessoas. A história de vida, como aquela pessoa fez aquela faculdade, embora o índice, né, de sucesso deles e de qualidade seja até maior, né? Mas estudar para concurso requer uma dedicação que a nossa vida não nos permite. Você tem um filho, ou você é o arrimo de família. Exatamente. A nossa geração tem sido a primeira a cursar a universidade. E aí tem uma família inteira por trás para ajudar. A gente não ganha um carro quando passa no vestibular. A gente não ganha passagem de ônibus. Exatamente. Então, assim, é necessário que tenha realmente cota em concurso público, que tenha cotas na iniciativa privada, porque a gente vive uma disparidade muito grande, né? A gente está falando de educação. Vamos falar, então, de educação antirracista. Ela vem ganhando, graças a Deus, e há muita luta, claro, espaço nos últimos anos, né? Agora, vocês acreditam que isso traduz em práticas reais, ela se traduz em práticas reais dentro das escolas e das universidades? Essa educação antirracista, ela realmente acontece? Ela está gerando, está dando resultado dentro das escolas e universidades? Olha, a gente tem uma lei 10.639 que fala que as escolas são obrigadas a falar de África, dos negros, numa outra perspectiva. Eu já tive uma notícia, por exemplo, de uma professora que, ao aplicar a lei 10.639, fez um teatro e colocou a criancinha sendo escrava. Aí eu falei, gente, a pessoa não tá entendendo nada. Então, assim, eu percebo que essa lei, por exemplo, o cumprimento da lei, que a ideia é fantástica, você recontar, porque a gente aprendeu na escola, os negros a partir da escravidão, né? Como se não houvesse... Pela perspectiva do branco. Pela perspectiva do branco, porque o historiador era um cara branco e contava a história a partir da visão deles. Hoje a gente tem mais uma academia decolonial, falando mais a partir da visão do negro. Mas nas escolas, eu percebo que depende muito da representatividade que tem nas escolas. Você pegar um professor negro de letramento racial que se dedica a passar esse conhecimento para aqueles alunos. Porque se não for assim, se depender da branquitude ou do bel prazer das pessoas, não está acontecendo. Ao meu ver, não está acontecendo. E a gente vê casos, né, de bullying, né, das pessoas. Nossa. O caso que a gente teve em São Paulo recentemente, da criança que perdeu a vida, né, tirou a vida por questões de bullying, porque a gente sofre mesmo dentro das... Se você estiver numa escola ainda particular, quanto mais cara for, mais sozinho a gente tá, né? Estuda a gente, talvez mais uma, talvez a filha da menina da limpeza, que tem uma bolsa, enfim. Eu acho que a gente tem caminhado, mas precisa de monitoramento da política, de cobrança, de fiscalização, porque se não for por política obrigatória, se for depender de boa vontade, a gente vai se limitar aos negros de letramento racial que queiram passar esse conhecimento. Falando de política, aí a gente tem a Jurema hoje, que é servidora pública. Ela hoje está na Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro de Direitos Humanos e Igualdade Racial. A secretaria foi criada agora né? Nessa gestão. E aí, estamos falando de políticas públicas, né? Como que você enxerga isso, assim? Como que
o setor público pode e deve contribuir para a gente ter mais adesão dos professores, das escolas, ao cumprimento dessa legislação. E a gente falar mais sobre o combate ao racismo nas escolas. Sim, eu acho que não é tão fácil, né? Não é tão fácil porque a maioria dos professores também não estão letrados racialmente. Então, o que acontece? Eles fazem, graças a Deus, o 13 de maio não tem mais. Mas eles deixam tudo para fazer a lei 10.639 no mês de zumbi, novembro. Então, eles fazem os eventos, chamam alguém para ir falar, aí bota um batuque, bota não sei o que lá. Mas no dia a dia, no cotidiano, eles nem sabem lidar. O problema é que eles nem sabem lidar com a questão. Né? Então, assim, para que haja uma mudança, os professores também terão que ter esse letramento racial. Né? Que muda a história, por exemplo. Quando eu era pequeno, eu tinha vergonha quando falava no 13 de maio. Porque um dia, uma princesa, bem parece um conto de fadas, uma princesa boazinha acordou de bombom, pegou uma pena de ouro, por isso a lei é chamada Lei Áurea, e assinou a escravidão. Quando, na verdade, a história não foi assim. Né? Nós tivemos os quilombos, onde o mais famoso é o quilombo de Palmares, que tinha Zumbi, que tinha Dandara, né? E muita luta, muitas instituições, né, ligadas à Igreja Católica, que compravam outros negros, né? Inclusive, quando a abolição aconteceu, muita gente já tinha sido liberta, ou porque fugiu para os quilombos, ou porque conseguiram, através das irmandades, né, fazer a libertação de outros negros. E isso não é muito falado, eu não vejo no livro dos meus sobrinhos, que estudam da escola pública, falando sobre isso. Então, ainda, apesar de ser lei, agora, graças a Deus, um feriado nacional, né, que antes era... A gente teve aqui no municipal, o Edson Santos fez a lei municipal, a deputada Cida Diogo fez a estadual, e a gente estava torcendo para que fosse nacional. E aí agora é nacional. Desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Foi ano passado, a gente já teve o primeiro. Recente, Foi o primeiro. Então, assim, a história é lenta, quer dizer, 300 anos de escravidão, um ano da lei, né? Da lei antirracista. Então, a gente já tem muito para brigar, assim, sabe? E aí, na escola, vai ter que mexer muito. E mexer em coisas, em pessoas. Hoje já tem bastante professores de negros, até conheço, né? Mas ainda não é a maioria. E nem todos têm um letramento racial. Então, assim, é uma coisa que agora a gente vai ter que focar mais nessa questão, sabe? Essa secretaria, né, que o meu amigo Adilson Pires é o secretário, a gente tá montando a secretaria. A gente está querendo lidar com a transversalidade, tá? Com a educação, com a saúde, até a saúde da população preta, sabe? Muitas doenças que a população preta apresenta, e a gente vai ter que estar trabalhando, né, com todas as secretarias essa questão do racismo, né? Porque tem médico que também nem toca na pessoa preta que chega. Várias pessoas falam, não vê, tinha aquela coisa, né? Verificar a pressão. Nem tocam, é assim, né? Aquela distância. Então, uma amiga falou, Jurema, agora a medicina está assim. Ela é totalmente de uma forma que você vai no médico e ele passa um monte de exame para você, nem te toca. Então, assim, é a máquina que vai dizer o que você tem. Oi, como é que você está? Você come direito? Você trabalha muito? Coisas assim que a gente precisava que os médicos perguntassem. E agora não estão mais perguntando nada. Jurema, então você está dizendo que uma das propostas da Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial é trabalhar aí transversal, integrada também, digamos assim, as outras secretarias. Sim, exatamente. Educação, principalmente, saúde, porque direitos humanos, né, que é a Secretaria Igualdade Racial, ela exatamente pega a transversalidade. Todas. Pega todas as secretarias. Saúde, trabalho, quem é que mais desempregado nesse país? Então não tem como a gente trabalhar só dentro da bolha. Então a gente tem que furar a bolha e conseguir falar, né, com todas as secretarias, né, dialogar com as outras secretarias. Tem que trazer todo mundo pro debate. Todo mundo pro debate, até porque racismo é um problema dos brancos, né? Não é um problema nosso. Não é um problema nosso, é um problema dos brancos. Eu falo isso lá na procuradoria. Eu falo aqui pros brancos.
Não adianta eu juntar 50 pessoas, né? Quer dizer, sempre adianta, Sempre né? sempre adianta aprendizar. Mas os brancos que tem que ouvir o que a gente tá falando aqui. Exatamente. Tem que trazer todo mundo pro debate. E como que é essa experiência, esse trabalho que você desenvolve lá da coordenadoria, lá da PGE? A comissão, na verdade, A Comissão de Combate ao Racismo Estrutural, ela foi criada pelo então procurador-geral à época, que era o Bruno Dubê, foi em 2020, 21, salvo engano, que a gente foi criado. A gente considera um avanço, porque para você criar uma comissão, significa que você reconheceu que é uma instituição racista. Isso. E a partir desse reconhecimento, você criou uma comissão de combate ao racismo. A gente nasceu provisório, era de um tempo de 1 ano, e aí a gente agora não, em 2022 a gente passou a ser permanente e vinculado ao gabinete. Então, assim, o que a gente faz? E o sistema de justiça é um sistema embranquecido, né? Sim, É difícil, assim. Nós temos, por exemplo, num quadro de 300 procuradores, nós temos 3 mulheres negras procuradoras do Estado. Então, o índice de negros na procuradoria é muito pequeno. A menos que você vá descendo na escala institucional e aí você vai encontrar, vai ampliando. na invisibilidade, os negros ali na prestação de serviço básico. Então, o trabalho da comissão primeiro, a gente começou com a conscientização, a gente fez uma pesquisa demográfica, racial dentro da instituição, percepção do racismo institucional, estrutural, e a partir disso pensar em políticas internas, né? Porque a gente começou com o nosso dever de casa, para depois a gente conseguir ir para fora, e de pensar em possibilidades de melhorar a vida das pessoas negras na Procuradoria. Então, assim, um dos trabalhos que a gente fez em parceria com a Comissão de Gênero, que também é uma comissão bem atuante na Procuradoria, e aí foi um evento até pensado pela Fernanda Souza, e que estava também a coordenadora da Comissão de Gênero, de Igualdade de Gênero, por exemplo, que eu acho que foi fantástico, foi um dos eventos mais lotados da Procuradoria, quando a gente fez o Reveladas, que a gente pegou as mulheres... Aquela exposição. A exposição de mulheres negras invisibilizadas na Procuradoria, sem nome, sem história, que entram, fazem seu trabalho e vai embora. E às vezes a pessoa não sabe nem como ela chama, né? Não conversa. E a gente deu nome, deu história, cada um contou a sua história. A gente pôs num totem, assim, uma foto muito grande. E foi muito bacana, porque elas estavam se sentindo incluídas, pertencentes. E foi o evento mais criticado da Procuradoria. Foi o que eu sofri mais crítica na Procuradoria. Porque aí vem aquela história de você estar expondo como a gente era exposto antigamente no zoológico. Isso é uma exposição das pessoas. Isso não muda a vida de ninguém. Tem que mudar com política pública que faça a pessoa entrar num concurso público, ou que ganhe mais, ou que faça... Gente, autoestima... também contribui diretamente na pessoa se enxergar naquele espaço, naquela possibilidade de se sentir valorizada, ela está sendo nominada, vista, empoderada. Então, assim, eu assumi recentemente a presidência da Associação de Servidores da PGE. A Asproeste, como você disse no começo. Mas espera aí, deixa eu te interromper. Desculpa, eu quero que você me fale, depois dessa exposição, o que mudou lá na PGE? Por conta disso. Não, primeiro foi o burburinho, né? Que aconteceu em torno disso. E mudou o olhar para... Quer dizer, eu espero que tenha mudado o olhar para essas pessoas, que a maioria eram as pessoas que servem o nosso café, que limpam a instituição e que eram inominadas. Então, assim, que elas passaram a ser olhadas como pessoas. A gente briga ali pelas questões trabalhistas daquelas pessoas, porque são terceirizadas, às vezes ficam sem receber e tudo. Mas, assim, o destaque que aconteceu para essas pessoas dentro da instituição. Tanto aconteceu que eu fui convidada por uma professora de uma escola pública de Campo Grande, que ela fez uma Reveladas na escola. Olha, pediu aos alunos para levar foto de uma mulher negra que fosse referência na vida deles. E aí eles levaram. Que legal. E aí ela me chamou para poder falar falar sobre a Reveladas lá. Exatamente. E eu cheguei lá, tinham 80 crianças. Que maravilha. De 8 a 10 anos, empolvorosas. E foi fantástico. A gente falou sobre futuro, sobre materialidade, possibilidades. Eu peguei minha carteirinha da OAB, passei de mão em mão para eles, para pegar. Tornou palpável, real, exatamente, né? Aquele sonho. Vocês podem ser advogados, vocês podem ser o que vocês quiserem.
Então, assim, e aí ela falou que a apresentação do trabalho das crianças foi fantástico, assim. Como eles reverenciaram uma mulher negra, levaram aquela referência, aquela figura para a escola. E aí ela fez lá também a exposição, né? Depois... E foi lindo, foi lindo. Eles pesquisaram da minha vida, me desenharam. Tia, você é isso. Aí me desenharam, ganhei foto, ganhei coisa. E foi, assim, eu me senti muito feliz de ver, na prática, assim, poder mudar a vida daquelas crianças, porque para elas sonharem ser o que elas quiserem ser. Ou seja, valeu todo o esforço, valeu ouvir todo o burburinho, claro. crítica e bancar ferrenhamente esse projeto. É isso. Aquilo que eu falei, né? Cada dia que a gente levanta, a gente tá fazendo história. É isso. Isso vai entrar. Não vamos sair de casa sem essa proposta. Exato, vai fazer história. A gente tá chegando no final já, hein, garotas? Eu queria agora... Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho, né? A gente já falou sobre bolha. Você falou sobre a questão de ter a caneta na mão. As mulheres pretas dificilmente têm a caneta na mão. Sim, exatamente. Jurema Batista, você com toda a sua experiência, você com todo esse know-how que você traz, por que é importante que essas mulheres estejam também nos locais de tomada de decisão e o que a gente faz para chegar lá? É super importante porque, exatamente, bom, primeiro, se a pessoa está no lugar de decisão, ela pode decidir melhorar a vida de outras pessoas, né? Não só a dela, claro, porque se está no lugar de decisão, você vai ter um salário melhor, você vai poder, geralmente, isso que você falou, ajudar seus familiares, que nós, por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter nível superior. Agora, minha neta já estuda na UF, minhas filhas todas são formadas, mas eu fui a primeira pessoa. Então, claro, tive que ajudar minha mãe. Primeiro telefone que eu comprei pra minha mãe, né? Naquela época não era celular, era telefone fixo. Imagina. Caríssimo. Caríssimo. Entrava até no inventário. Mas não é? Aí minha mãe, então, assim... Então, e isso, por exemplo, mudou a vida da minha família toda. Eu ter entrado na universidade, depois eu ter sido vereadora, deputada, mudou muito. Então, uma mulher empoderada, ou seja, uma mulher que tem uma caneta na mão, é uma mulher empoderada. E o empoderamento não pode ser só para que ela seja, né? Ai, sou maravilhosa. Não. É para mudar a vida de pessoas. Mudar a realidade das pessoas. Mudar a realidade das pessoas. É nisso que eu acredito, é isso que eu tenho feito na minha vida, né? Tudo, né? Toda a minha luta para que minha comunidade, eu sou nascida e criada no Morro do Andaraí, a luz da comunidade que entrou, a creche que a gente construiu, tudo que a gente fez, que me fez me tornar, eu era só a Jurema. Depois disso tudo, eu virei Jurema Batista. Então, assim, né? A gente teve uma caneta na mão, teve um poder de voto, né? Na LERJ, na Câmara, eu votava, né? Então, acho que é para isso que a gente precisa de ter caneta na mão. Para votar e defender pessoas e abrir mercado de trabalho. Abrir mercado de Porque trabalho. o mercado de trabalho, ele ainda é, né, dessa forma de que, geralmente, quem tem o negócio, poucos negros têm negócio. Então, quem tem negócio, a gente diz que é a cara do dono, né? Ele geralmente quer colocar alguém que esteja a cara dele, alguém da família dele. Então, é muito difícil para nós exercermos lugares de destaque. É mais fácil até a gente brigar hoje no serviço público, né? Mas assim mesmo, ser chefia, essas coisas... Aí, vamos perguntar pra Amanda. É mais fácil mesmo, Amanda? Olha, não sei não, como eu disse, no estudo aí de impacto das cotas, nesse tempo todo, é muito pouco. Nós somos muito poucos. A gente tem mais negros no municipal, no serviço público municipal, aí o estadual, entendeu? Isso. Vai crescendo, vai diminuindo, né? Sim. Proporcionalmente inverso. Essa questão do negro. E se você for pensar em cargos de chefia, em cargos de caneta na mão, mulher negra, então, Não tem. muito menos. Eu vejo quanto a gente avançou enquanto mulheres, por exemplo, em geral. E aí é uma luta de fazer essa interseção de raça e gênero para poder levar a mulher negra também, né? Eu sempre falo isso nos eventos que eu faço, na procuradoria ou fora, ou na aula. A gente começou a dar aula na ESAP de Direito Antidiscriminatório, a gente incluiu essa matéria.
e estamos chegando nos espaços de educação. Então, eu sempre falo da importância da gente se aquilombar. Eu acho, inclusive, que a gente tinha que criar um pacto da negritude. Proponha. Vamos Vamos criar lá. Pacto da negritude. Vamos lá, vamos aproveitar que Jurema Batista está aqui. A secretaria está com vários projetos. Quem sabe a gente leva mais um projeto para ele. Já Vamos levar esse para lá. projeto com a Dilson. É isso. Vamos fazer o pacto da negritude, que é um pacto velado, mas é um pacto de empoderamento entre nós mesmos. Que é o pacto que os brancos têm, né? É o que eles fazem. Né? É Eles isso. fazem de manutenção de privilégios. Exatamente, a gente tem que fazer de manutenção de nossos de criação, que a gente não tem esse privilégio. criação e manutenção depois. Exatamente. A gente faz Não, mas a Nosso manutenção pacto. é importante, porque é difícil você conseguir chegar. Mas Sim. se manter também não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Meninas, estamos chegando ao fim desse papo, mas eu gostaria, antes de agradecer imensamente a vocês, eu queria que vocês dissessem umas palavras para as mulheres, para as meninas principalmente, para as nossas neguinhas lindas, maravilhosas, incríveis, essas novas gerações aí, essa nova geração que está chegando. Deixasse uma mensagem. Se é possível sonhar, esse mundo vai ficar melhor para essas menininhas, para essas nossas neguinhas? Vai Jurema. ficar. Depender da gente, né? Eu acredito sim, eu acho que já está ficando. Eu vejo, por exemplo, eu gosto de ficar o tempo todo no Instagram, quando tem tempo, e eu vejo as jovens que se identificaram, por exemplo, quando a Maju começou a fazer Fantástico, um monte de criança, não sei se pode falar o nome de Não tem problema. Não. Quem está em casa, Tá. quem está em casa. Um monte de menininha preta fazendo foto do lado dela. Agora com Thaís, a mesma coisa. Sabe? Então, assim, como tem hoje uma visibilidade de pessoas negras, principalmente no meio de comunicação, as crianças já podem pensar além de ficar atrás de um balcão ou atrás da cozinha. Não que a gente desmereça, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Eu tenho, inclusive, uma filha que é jornalista e chefe da Dara Batista, e ela adora a cozinha, é apaixonada. Mas ela se apaixonou. Mas não pode ser a única opção. Mas não é. Primeiro ela foi ser jornalista e agora ela é as duas coisas. Mas não pode, porque no tempo da minha mãe só tinha essa opção. Quando eu fui fazer o ginásio, a minha tia, que era empregada doméstica, falou pra mim: ô Jurema, por que você quer fazer ginásio? Não precisa não. Para trabalhar no supermercado tal, com a sexta série já pode. Falei, mas quem disse que eu quero trabalhar lá? Briguei com ela. Tá certa, é isso. Não, eu queria ser professora. Então, sabe, E foi. uma coisa então, e sou, né? Então é isso. Então, assim, não curve a cabeça. Se alguém te xingar, você devolve no estilo, tá? No estilo. Pode descer barraco, não. É no estilo. E a gente vai conseguir, sim, fazer das próximas gerações o que as nossas antepassadas não conseguiram. Mas já mudou esse discurso. Eu tô até mudando aqui o formato, estava encerrando, agora já tô abrindo a discussão de novo, porque antes, assim como você trouxe o exemplo dessa sua parente, a minha mãe, por exemplo, né, uma mulher muito simples também, os meus pais, minha avó, meu avô, que são meus pais, eles são analfabetos, enfim. Então a minha mãe, ela falava pra mim que eu tinha que aprender a cuidar da casa, a cozinhar, pra eu ser empregada doméstica, pra trabalhar na casa, em casa de família. Mas ela falava porque a gente morava na roça, era a realidade dela. Claro, ela jamais colocaria na filha dela um sonho, né, que não pudesse ser realizado. Ela jamais falaria de continuar estudando, de ir pra faculdade. E é sobre isso. Agora não, agora a gente fala pra filha, ó, vamos lá, que tem faculdade, tem que estudar, tem a faculdade, aí você vai querer viajar, vai querer fazer intercâmbio, tem que aprender o inglês, mesmo que seja ali no lugar comunitário, mas vamos fazer, vamos acontecer. O discurso mudou, né? De mãe pra filha mudou. É porque a gente já é uma geração que tem nível superior. Nossos pais não tiveram, minha mãe também era analfabeta. Né? Eu era analfabeta. Trabalhava como doméstica a vida inteira, morreu assim, né? Então, não tem como, né? Agora, hoje não. Hoje elas já vão ver na televisão pessoas fazendo outros papéis. Né? Que elas vão se mirar e ver, eu também posso ser. Né? Hoje elas têm uma inspiração para que possam fazer. Temos nós. Tem inspiração em casa, né? Tem a Amanda, tem Jurema. Hoje nós temos muitas pessoas que terminaram a universidade com cotas, sem cotas, que já, os filhos já começam também a traçar esse caminho. Eles agora também podem. Sim, nós podemos. Podem sonhar, Amanda? Podem.
A minha mãe, vocês falando aí de mãe, a minha mãe, ela deixou de fazer faculdade para casar. Porque a mãe dela dizia que ela devia casar, cuidar da casa, dos filhos e tal. Então, ela sempre me criou para estudar e não depender de ninguém. Você tem que estudar, você não vai depender de ninguém. Ela sempre colocou isso na minha cabeça. Então, eu sempre quis estudar e aí queria sair de Cachoeiro e queria muita coisa. Mas em relação ao que eu diria para outras pessoas, além disso, né, que hoje elas têm outra realidade, as mães hoje, né, estão já colocando essa ideia na cabeça das meninas, é que quando eu tomei posse como presidente da associação, e a gente fez uma solenidade de posse na Procuradoria. Esse ano, foi agora em janeiro. Eu fiz questão de levar as minhas filhas. A Gabriela, de 23, e a Laura, de 9. E enquanto eu discursava, eu falei, eu trouxe minhas filhas aqui, a minha família preta está aqui, e eu quero que elas vejam e que elas materializem o lugar onde elas podem estar. Que é aqui em cima, ao lado de todas aquelas pessoas brancas que estavam no meu lado. Sim. E eu, como eu falei, eu quero que ela materialize esse sonho, essa possibilidade de estar nesse espaço. Então, eu acho que, às vezes, eu tenho um certo receio do discurso, do vamos sonhar e tudo, mas é possível a gente chegar com muita luta, com muita dor, muita persistência. O caminho não é igual, a cobrança não é a mesma. A gente está sempre em xeque, em prova, parece que a gente não pode errar. A mulher negra, né, tá sempre em prova. Então, assim, mas dá pra chegar e é isso que você falou, a gente tem que se impor. Sim. Entendeu? A gente tem que saber qual é o nosso lugar e que as pessoas respeitem o lugar onde a gente está. Ou o lugar onde a gente quer chegar. E a partir da sua postura, as pessoas vão te respeitar. Com certeza. A gente não pode abaixar a nossa cabeça. De jeito nenhum. A gente é igual ou melhor que eles. Né? A culinária é nossa, o samba é nosso, a matemática é nossa. Enfim, a gente é... E a beleza é nossa. A beleza é nossa. Olha aqui, olha a nossa mesa, a gente que riqueza. Desse que país, riqueza. Né? A gente fundou esse país. Então, assim, eu acho até que eles têm medo da gente. Mas claro. Óbvio que tem medo da gente. De mulher potente. Nós somos multitalentosos, belos, sabemos cozinhar, artesanato, matemática, engenharia, enfim. Eu acho que eles têm um certo medo da gente. Por isso que eles ficam tentando manter a gente ali na subalternidade. Mas o caminho começou a ser trilhado. Tem muitas coisas ainda a serem conquistadas. Mas a gente tem caminhado. E eu acredito que aquilombando a gente consegue mais. Bora quilombar. Bora quilombar. Gente, conversa potente, maravilhosa. Chegamos ao final. Quero agradecer muito, muito a vocês por compartilharem as suas experiências, suas vivências, né? Principalmente aí o dia a dia de vocês no trabalho, a questão profissional, política. Muito, muito obrigada, principalmente pelo que vocês fizeram lá atrás e vem fazendo, como a Jurema, abrindo caminhos aí pra gente, desbravando. Se hoje tá mais fácil pra gente, graças a mulheres como você, que fizeram isso. A Amanda, que tá na luta, que tá aí buscando pelo seu espaço e abrindo espaço para outras. Esse exemplo da escola que você trouxe, lá das crianças que ficaram encantadas com você, com a sua conquista. Isso é maravilhoso. A gente tá abrindo o olhar dessas crianças. Muito, muito obrigada. Querida Jurema, muito obrigada por ter participado. Gente, obrigada. E me convide de novo, hein? Claro, já é de casa, imagina. Amanda, minha querida, muito obrigada pela confiança. De nada, Gabriela. Obrigada a você. Obrigada, Jurema, por dividir comigo esse espaço. Muito importante estar com mulheres que vieram antes de nós. E assim, para finalizar a minha fala, eu tenho recebido, no começo desse ano e ao longo dessa semana, várias mensagens de mulheres negras me parabenizando e dizendo que estão felizes de ver o espaço que eu estou ocupando e que elas podem ocupar, onde nós... É bom que elas falam no coletivo, onde nós chegamos. Isso é fantástico. Eu quero te parabenizar por onde nós estamos chegando. É isso. E é isso. E a luta vem lá de trás. A luta vem lá de trás. Muito obrigada. Gente, para você que está nos assistindo, ouvindo, que conhece alguma mulher que precisa ouvir uma história, né, como essa, inspiradora da Jurema, da Amanda, de tantas outras que já trouxemos em Empoderação e inúmeras outras que vamos trazer, compartilha com elas,
Conto com você, conto com a sua parceria. Vamos juntos, cada um do seu jeitinho, cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar lá. Quero aproveitar e agradecer aqui a equipe do Café Cast Studio que nos recebeu e, claro, né, muito bem aqui, fomos muito bem recebidos. E também a Band FM de Campos, que é a nossa grande parceira nesse projeto. Tchau, tchau. Empoderação.